Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Em parceria com Blackbeard, a gente já chegou, gravou a nossa nova Urco M4 Max com handguard e trilho. Tá sensacional. Já aproveita, curte aí, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Bora? Assiste o vídeo comigo. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui no clube de tiro, né, no Blackbeard, tá? E a gente vai fazer o teste de campo da Urco 635, certo? Bom, é muito importante que você assista esse vídeo do início até o final, ou seja, não vai adiantar, não vai atrasar, por quê? Porque tem muita informação aqui importante, né, e que você precisa saber para poder conhecer esse equipamento melhor. Então eu vou começar falando aqui sobre o cilindro de ar. Bom, vamos lá, pessoal. Esse cilindro de ar dessa carabina, tanto da 635 como da 5.5, ele tem capacidade de 250 cc, tá? E uma pressão máxima de 21 MPa, né? Ou 210 bar, ou 3045 PSI. Bom, o que significa essas siglas, MPa, bar ou PSI? Na devida proporção, todas elas fazem referência, né, ao mesmo volume de pressão, tá? E por que a gente está falando sobre isso? Porque o manômetro dessa carabina, ele marca a pressão em MPa. E provavelmente na sua bomba ou no seu compressor, né, você vai ter lá um manômetro que vai estar marcando a pressão em bar ou em PSI. Então, é só para ficar bem claro essa questão de que se a carabina está marcando 21 MPa e o seu compressor estiver lá marcando 3000 PSI ou 3045 PSI, nós estamos falando da mesma pressão, tá? Então é isso daí. A respeito da pressão máxima de trabalho. Bom, pessoal, é muito importante você respeitar a pressão máxima de trabalho desse cilindro pelo seguinte motivo. Alguns clientes, né, nos questionam com relação a isso daí. Se você colocar uma pressão aqui superior a 21 MPa, né, ou 3045 PSI, digamos, vou colocar lá até 3200, 3300 PSI, e com isso daí eu vou conseguir tiros mais fortes. Não vai, pessoal. Por quê? Quando você coloca uma pressão superior, né, a pressão de trabalho da carabina, isso aí faz com que a válvula de disparo, né, ela trave, ou seja, ela fica com um peso muito grande aqui, um peso excessivo na disparadora, e a hora que você aciona, né, o gatilho, né, e o martelo vai bater aqui na sua válvula, ela não vai abrir, né, da forma que deveria abrir, e ao invés de você ter uma descarga de ar alta, que é o que você imagina que vai acontecer, você vai ter uma descarga de ar mais baixa. Isso vai ficar acontecendo até que a pressão do cilindro se equalize, ou seja, ele chegue lá nos 3.000, 2.900 PSI, e a partir disso daí você começa a ter, né, os disparos mais constantes, tá? Falei sobre a pressão máxima, agora vamos falar da pressão mínima de trabalho, tá? Então a gente sempre, né, no próprio manual da carabina, já está descrito lá, né, que tem uma pressão máxima e a pressão mínima. O que seria essa pressão mínima? Aqui, se você deixa a pressão mínima aqui a 50 bar, né, que é o indicado, você vai manter as válvulas disparadoras travadas, ou seja, isso vai facilitar em muito o seu processo de recarga do cilindro, porque as válvulas estão travadas, entendeu? Então, para você que faz a carga do cilindro com uma bomba manual, né, se o cilindro estiver zerado, isso vai gerar uma certa dificuldade, ou seja, você vai ter que engatilhar a carabina para você liberar, né, o martelo, né, o peso do martelo que vai ficar em cima da válvula, entendeu? Com isso daí ela vai fechar e aí você vai estar carregando, mandando ar para o seu cilindro, tá? Então fica assim um processo mais complicado. Então assim, respeite sempre essa pressão mínima, você não vai ter problema nenhum, né, para poder fazer a recarga da sua carabina.
a gente estava falando aqui de pressão máxima de trabalho dessa carabina, né? Essa carabina aqui, como muitas outras carabinas PCP, né, a pressão máxima de trabalho geralmente fica aí na casa dos 3.000 PSI. Raramente, né, ela supera essa pressão de trabalho se ela não tiver uma válvula reguladora. Então, o que significa 3.000 PSI? 3.000 PSI significa 210,9 kg-força por centímetro quadrado. Ou seja, é muita energia, entendeu? Quando você ultrapassa essa carga, vamos supor, você colocou aqui 3.500 PSI, de 210 você vai para 246 quilos, entendeu? Quilogramas força, né? Que no caso seria força de arrasto. Então, pessoal, por isso que eu digo, respeite a pressão máxima de trabalho da sua carabina, né? Para que você não tenha problema, você não danifique o seu conjunto, né? Você não tenha uma descarga de ar excessiva, né? Que vai causar o rompimento dos anéis de vedação, né? E da própria vedação da válvula. Vamos falar agora a respeito do cano dessa carabina, tá? Então, de todo o conjunto, certamente o cano da carabina é o item mais relevante, certo? Então, assim, o cano de qualquer arma, ele é projetado, né, para as características da arma que você está utilizando. Se é uma arma para alta velocidade, se é para baixa velocidade, se é para uma energia mais alta, para o tipo de munição que você vai usar. Então, todos esses fatores, né, eles são levados em consideração, né, quando você faz a escolha do cano. Por isso que o pessoal que faz, né, o pessoalzinho que tem, né, que gosta de fazer a customização da sua própria carabina, precisa levar esses fatores em consideração, porque você tem que escolher com muito cuidado, né, o cano da sua arma, porque senão ela pode te surpreender negativamente, ou seja, ela pode não atender a sua expectativa, dependendo do que você espera do seu equipamento, tá? Bom, sobre esse cano em particular, esse cano é um cano que tem 60 centímetros de comprimento, né, ou 24 polegadas, e aí a gente chega lá na mesma questão do MPa ou PSI, nós estamos falando do mesmo valor, porém usando estamos falando da mesma medida, porém usando valores diferentes. Ou seja, um cano de 60 centímetros e um cano de 24 polegadas tem, né, basicamente a mesma medida. Talvez uma diferença muito pequena que não dá nem para levar em consideração, certo? Esse cano ele tem 12 micro-raias destrógeras, tá? E aqui na ponta do cano, né, cerca de uns 100 milímetros aproximadamente, antes do final do cano, a gente tem o choque, tá? Bom, pessoal, tudo isso é muito lindo, maravilhoso, mas na prática o que isso representa, tá? O que significa um raiamento, tá? Eu não mencionei, mas o raiamento desse cano aqui, ele tem 1 1/4, ou seja, é um helicói interno, tá? Que ele faz uma volta de 1 1/4 em toda a extensão desse cano. Então, na prática, o que isso significa, tá? Quando você faz o disparo, né, e o projétil ele vai ser liberado do cano, ele vai dar uma volta no próprio eixo dele, tá? Uma volta mais 1/4, né, mais um pouquinho, antes de sair do cano, tá? E por que ele tem que fazer isso daí? Porque quando o projétil ele gira no próprio eixo, ele confere uma precisão muito maior, entendeu? Que é diferente de uma arma de cano liso, por exemplo, né, que são as cartucheiras, né, calibre 12, calibre 36, enfim, essas armas de cano liso, elas, né, de alma lisa, né, que fala, ela não possui o raiamento interno, porém ela também tem o choque. Então, quem está acostumado, né, e já viu, por exemplo, uma cartucheira, sabe como que funciona o cano dela, né? Ele começa numa medida maior, ele vai afunilando e termina numa medida menor. Essa medida menor é o choque do cano. Por que ele faz isso? Para poder agrupar a munição antes de expelir ela do cano. Certo, pessoal? No caso do cano raiado em particular,
qual que é a função do choque, tá? Então, assim, quando você efetua o disparo, né, e a sua munição ela percorre, né, a trajetória do cano, ele vai, né, deixando parte, ou seja, ele vai perdendo medida dentro do cano, entendeu? Assim, é uma coisa muito sensível, né? A gente não consegue perceber, mas assim, ele vai passando dentro do cano, ele vai deixando, né, partículas dele dentro do cano. Então ele vai perdendo a medida. Então vamos supor, num caso particular de uma 6,35, tá? Você colocou o chumbo aqui, você efetuou o disparo. Aqui ele está com 6,35, ele vai chegar aqui na ponta do cano com 6,30, 6,32, por exemplo. O que já é o suficiente, vamos supor, se esse cano não tivesse o choque, né, ele ia chegar aqui na ponta do cano e ele ia dar, né, um pequeno desvio, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para baixo, ou para cima, que na triangulação, né, imagine que você vai efetuar um tiro aí a 50, 60 metros de distância, né, ou até mais. Se você tem aqui 1/10 de milímetro de desvio na triangulação, lá na ponta isso vai chegar aos 50, 60 centímetros de diferença, né? Não sei se é essa a proporção, mas é só para entender mais ou menos o que seria isso. E o que o choque faz, né? Como ele é um afunilamento da medida, né? Como eu falei, né? Ele começa com 6,35 aqui e aqui no final ele pode chegar a 6,31, 6,32. Então ele faz uma correção, né, dessa medida do chumbo e realinha ele no centro, tá? Então os canos que possuem o choque, eles conferem muito mais precisão, né? E você consegue fazer um ajuste muito melhor da sua mira. Você vai conseguir tiros, né, a distâncias maiores. O que acontece com o cano, né? Principalmente um cano de 60 centímetros. Quando você efetua o disparo, né, e o chumbo percorre, né, como eu já falei, ele vem percorrendo aqui, né, a trajetória do cano, ele vai deixando partículas do chumbo no cano. Por isso que é muito importante, depois de uma sequência de tiros, aí, 100 ou 200 tiros, e isso vai depender muito do tipo de munição que você está usando. Se ela é um pouco mais dura, se é um pouco mais macia. Se for mais macia um pouco, talvez com menos, né, com um número menor de tiros, você tenha que fazer o quê? Você pega uma escovinha de aço, né, existe uma infinidade de kits aí que você encontra na internet. Você pega uma escovinha de aço e vem e faz a limpeza do cano. Ou seja, você tem que tirar todo o resíduo de chumbo que ficou dentro do cano, porque ao contrário, se você não fizer isso daí, o seu cano vai perdendo a precisão, porque ele vai entupindo ali o raiamento do cano ali, chega uma hora o chumbo está passando direto. Então assim, e quanto mais tempo você demorar para fazer essa limpeza, mais difícil fica para tirar esses resíduos de chumbo. Então, para você não ter problema de precisão com o seu cano, faça, né, uma limpeza periódica do seu cano para evitar que você perca a precisão dele. Certo, pessoal? Bom, outra questão que hoje tem se comentado muito é em relação a tiro efetivo, né? Qual a distância efetiva de tiro, né, de um determinado equipamento? A grande maioria, eu diria que 100% das carabinas hoje que está no mercado, né, quando, né, o vendedor ele faz o anúncio ou quando o fabricante, né, ele passa a descrição do equipamento, inclusive esse daqui, né, esse é o mesmo procedimento que a gente usa, né, para os nossos equipamentos. A gente coloca aqui o cronógrafo a cerca de uma distância de 1 metro mais ou menos, né, da boca do cano e efetua o disparo. Tá? Então essa leitura que a gente toma é uma leitura, né, de energia da boca do cano. Tá? Como nós estamos falando de arma de ar comprimido e não estamos falando de arma de fogo, ela se comporta de uma forma muito diferente de uma arma de fogo. Ou seja, ela tem uma distância efetiva de tiro que tem uma variação muito grande, porque isso vai depender da carga de ar que você tem no cilindro, vai depender do peso da munição que você está usando, né? E, enfim, do próprio sistema de mira que você está usando. Uma arma de ar comprimido é um equipamento assim muito delicado, muito suscetível a variações, né, quando você altera esses fatores. Então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje aqui? Tá? Não adianta você saber que na boca do cano essa carabina tem 80 joules de energia com um chumbo de 3 gramas, por exemplo.
Eu quero saber, né, qual que é a energia que uma carabina dessa aqui vai oferecer, né, a uma distância aí de 50 metros, por exemplo. Entendeu? Porque eu não vou dar tiro a 1 metro de distância, quero atirar aí a 30, 40, 50 metros de distância e eu quero saber qual é o comportamento dela, né, a essa distância. Então por aí a gente vai saber exatamente qual é a distância efetiva de tiro. É claro que isso vai depender de cada atirador, entendeu? Se você quer usar um chumbo mais leve, você consegue uma distância maior, né? Se para você o tiro efetivo a, vamos supor, 100 metros de distância é acertar uma latinha, ou se para você um tiro efetivo a 100 metros de distância partir um pouco no meio. Então é esses valores que a gente precisa considerar e que você precisa entender, entendeu? Porque essa efetividade de disparo, ela vai depender da aplicação do seu equipamento. Valeu, pessoal, a gente só vai dar uma pausadinha aqui, né, e já volta com vocês.